Alguém comprou uma casa usando o meu nome. E eu só descobri isso 3 anos depois, quando 2 homens apareceram na minha porta dizendo que eu devia R$ 400.000. Eu nunca tinha visto aquela casa na minha vida. Meu nome é Rafael, tenho 32 anos, e essa é a história de como minha identidade foi roubada sem que eu percebesse, e como isso quase destruiu minha vida completamente. Tudo começou em 2019. Eu tinha acabado de me formar em administração e estava trabalhando numa empresa pequena de contabilidade aqui em São Paulo. Não ganhava muito, mas era o suficiente para pagar meu aluguel e viver tranquilo. Eu era aquele tipo de pessoa que não se metia em confusão, pagava minhas contas em dia, nunca tive dívida na vida. Um dia, voltando do trabalho, encontrei 2 homens na porta do meu apartamento. Eles estavam de terno, pareciam advogados ou algo assim. Quando me viram, um deles perguntou se eu era Rafael Santos Silva. Eu confirmei, e aí ele disse algo que não fazia o menor sentido. Precisamos falar sobre a propriedade em Guarulhos. Eu olhei para ele sem entender nada. Propriedade? Guarulhos? Eu nunca tinha comprado nada em Guarulhos. Eu mal conseguia pagar meu aluguel de R$ 1.500 por mês. Como eu ia ter uma propriedade? Expliquei isso para eles. Mas o homem tirou uma pasta cheia de documentos e começou a mostrar. Tinha meu nome completo, meu CPF, minha data de nascimento. Tinha até cópias da minha carteira de identidade e comprovante de residência. Só que o endereço não era o meu apartamento atual. Era o endereço antigo, da casa dos meus pais, onde eu morei até os 24 anos. Eles disseram que aquela casa tinha sido comprada em 2016. Na época, eu ainda morava com meus pais. E, segundo eles, eu tinha financiado aquela casa por R$ 450.000 e não paguei nenhuma parcela desde 2018. Agora, a dívida estava em R$ 400.000. Senti meu coração acelerar. Tentei explicar de novo que nunca comprei casa nenhuma, que nunca assinei documento nenhum, mas eles não acreditaram. Me deram 15 dias para resolver a situação ou entrariam com processo judicial. Quando eles foram embora, fiquei parado na porta do apartamento por uns 5 minutos. Minha cabeça estava girando. Como isso era possível? Como alguém conseguiu usar meu nome para comprar uma casa sem que eu soubesse? No dia seguinte, faltei no trabalho e fui direto para a polícia fazer um boletim de ocorrência. O policial que me atendeu foi bem direto comigo. Disse que casos de roubo de identidade estavam cada vez mais comuns, principalmente envolvendo imóveis. Ele explicou que criminosos conseguiam documentos falsos ou roubados e usavam para fazer financiamentos fraudulentos. Mas o pior ainda estava por vir. Quando cheguei em casa naquela noite, decidi investigar por conta própria. Entrei no site da Receita Federal e acessei meu CPF. Meu coração quase parou quando vi. Além da casa em Guarulhos, havia outras coisas registradas no meu nome. Um carro que eu nunca comprei, 3 cartões de crédito que eu nunca pedi e várias consultas ao meu CPF feitas por empresas que eu nunca tinha ouvido falar. Alguém tinha roubado minha identidade anos atrás, e essa pessoa tinha usado meu nome para construir toda uma vida paralela. Liguei para minha mãe desesperado. Contei tudo. Ela também ficou em choque. Me disse para ir até a casa deles no dia seguinte para conversarmos com calma. Meu pai sempre foi muito cuidadoso com documentos e papelada, então talvez ele tivesse alguma ideia do que fazer. Naquela noite, mal consegui dormir. Ficava pensando em como aquilo podia ter acontecido. Será que alguém tinha entrado na casa dos meus pais quando eu morava lá e roubado meus documentos? Será que tinha sido alguém que eu conhecia? No dia seguinte, fui até a casa dos meus pais. Meu pai estava sério, já esperando com um bloco de notas e uma caneta. Ele disse que precisávamos fazer uma linha do tempo de tudo o que aconteceu, anotar cada detalhe. Começamos por 2016. O ano em que a casa foi supostamente comprada. Eu estava no 3º ano da faculdade, trabalhava meio período numa loja de eletrônicos. Não aconteceu nada de especial naquele ano, nada fora do comum. Mas aí, minha mãe lembrou de algo. Em 2016, a casa dos meus pais foi assaltada. Eu não estava lá no dia, tinha ido passar o final de semana na casa de um amigo. Os ladrões levaram a televisão, alguns eletrônicos e entraram no quarto dos meus pais. Levaram algumas joias da minha mãe e um relógio do meu pai. Na época, fizemos boletim de ocorrência, mas nada foi recuperado. E a gente nunca pensou que eles pudessem ter levado documentos. Meu pai foi até o armário onde guardava papelada antiga. Começou a procurar. E então percebemos. Faltavam coisas.
cópias antigas da minha identidade, do meu CPF, certidão de nascimento. Meu pai sempre guardava tudo organizado em pastas, mas aquela pasta específica estava mais vazia do que deveria. Foi naquele momento que tudo fez sentido. Os ladrões não tinham levado só objetos de valor, eles tinham levado minha identidade. Meu pai disse que precisávamos agir rápido. Me aconselhou a contratar um advogado especializado em fraudes e crimes cibernéticos. Ele conhecia alguém através de um amigo do trabalho. Marcamos uma reunião na semana seguinte. Enquanto isso, comecei a juntar todas as provas que eu tinha. O boletim de ocorrência do assalto de 2016, meus extratos bancários provando que eu nunca tive movimentação de valores altos, meu contra-cheque mostrando quanto eu ganhava. Era impossível que alguém com o meu salário conseguisse financiar uma casa de R$ 450 mil. A reunião com o advogado foi reveladora. Ele se chamava Dr. Henrique, tinha uns 50 anos e já tinha lidado com vários casos parecidos. Ele explicou que o processo seria longo e complicado. Precisaríamos provar que não fui eu quem assinou aqueles documentos. Isso significa perícia grafotécnica, investigação bancária, tudo. Mas ele também me avisou de algo que me deixou ainda mais preocupado. Enquanto o processo corria, meu nome continuaria sujo. Eu não conseguiria fazer financiamento, abrir conta em banco, pedir cartão de crédito, nada. Meu CPF estava completamente comprometido. E teve pior. Dr. Henrique disse que casos assim podiam levar anos para serem resolvidos. Anos. Eu senti meu mundo desmoronar. Mas não tinha escolha, precisava lutar. Dr. Henrique entrou com uma ação judicial contra o banco que fez o financiamento e contra a imobiliária que vendeu a casa. Também pedimos para que meu nome fosse limpo temporariamente enquanto a investigação corria. Mas isso foi negado. O juiz disse que precisávamos apresentar provas mais sólidas primeiro. Enquanto isso, minha vida começou a desmoronar de verdade. No trabalho, pediram meus documentos atualizados porque a empresa estava fazendo uma auditoria interna. Quando rodaram meu CPF, apareceram todas aquelas pendências. Meu chefe me chamou na sala e perguntou se eu estava com problemas financeiros. Tentei explicar a situação, mas vi no olhar dele que ele não acreditava completamente. Fui mandado embora 2 semanas depois. Disseram que era corte de gastos, mas eu sabia a verdade. Fiquei desempregado e, com o nome sujo, não conseguia arrumar outro emprego. Toda empresa que eu mandava currículo fazia consulta ao CPF, e quando viam aquela montanha de dívidas, nem me chamavam para entrevista. Tive que me mudar de volta para a casa dos meus pais, com 30 anos. Foi humilhante, mas não tinha opção. Minha namorada, na época, a Juliana, tentou me apoiar no começo, mas com o tempo a situação começou a pesar. Eu estava sempre estressado, sempre preocupado, sem dinheiro. A gente brigava muito, e depois de 6 meses nessa situação, ela terminou comigo. Eu entendi, não culpei ela, mas doeu muito. Durante quase 1 ano, minha vida foi isso: morar com meus pais, fazer bicos para ter algum dinheiro e esperar o processo judicial andar. Dr. Henrique conseguiu que o banco liberasse as gravações das reuniões onde o financiamento foi feito, e aí veio a primeira vitória. Nas imagens, dava para ver claramente que não era eu. Era um homem mais velho, com barba, bem diferente de mim. Ele usava documentos falsos com minha foto adulterada. Com essa prova, conseguimos avançar. O juiz finalmente ordenou uma perícia completa em todos os documentos. Mas ainda faltava descobrir quem tinha feito isso. A polícia começou a investigar. Rastrearam a casa em Guarulhos. Descobriram que ela tinha sido revendida 3 vezes desde 2016. Cada vez por um valor maior. Os criminosos estavam usando financiamentos fraudulentos para comprar imóveis, reformar e revender. Um esquema grande. Levou mais 8 meses, mas finalmente prenderam os responsáveis. Eram 5 pessoas. Um dos homens trabalhava numa imobiliária e tinha acesso a sistemas de cadastro. Ele conseguia os dados das vítimas e repassava para o restante do grupo. Entre as vítimas, havia mais de 20 pessoas na mesma situação que eu. Quando recebi a ligação de Dr. Henrique dizendo que tinham prendido os criminosos, chorei. Ali na sala da casa dos meus pais, com minha mãe me abraçando, chorei feito criança. Mas ainda não tinha acabado. Precisava limpar meu nome oficialmente, e isso levou mais 6 meses de burocracia. Tive que ir em cartório, em banco, na Receita Federal, em tudo quanto foi lugar. Meu pai me acompanhou em quase tudo. Ele usou férias do trabalho só para me ajudar.
Finalmente, em 2023, 4 anos depois de descobrir a fraude, meu nome foi limpo. Oficialmente, eu não devia mais nada. A casa não era minha responsabilidade. Os cartões de crédito fraudulentos foram cancelados. Tudo foi resolvido. Mas as marcas ficaram. Perdi 4 anos da minha vida. Perdi meu emprego, meu apartamento, meu relacionamento. Desenvolvi ansiedade que preciso tratar até hoje com terapia e medicação. Tenho dificuldade para confiar nas pessoas. E toda vez que preciso dar meus documentos para alguém, meu coração dispara. Hoje, trabalho numa empresa nova. Consegui alugar um apartamento pequeno de novo. Estou reconstruindo minha vida aos poucos, mas ainda sinto raiva. Então fica a lição. Proteja sua identidade como se fosse o bem mais valioso que você tem. Porque sua identidade é você. E quando alguém rouba isso, rouba um pedaço da sua vida que você nunca mais vai recuperar. Eu perdi 4 anos. E esses 4 anos nunca vão voltar. Nunca vou ter de volta os momentos que perdi, as oportunidades que deixei passar, a paz de espírito que me foi tirada. Tudo por causa de uma casa que nunca foi minha. Uma casa que eu nunca entrei e que eu nunca vou entrar. Esse é o tipo de história que a gente acha que só acontece nos filmes ou com outras pessoas. Mas aconteceu comigo e pode acontecer com você. A diferença entre estar seguro e ter sua vida destruída pode ser tão simples quanto um assalto onde levam alguns papéis que você nem percebeu que sumiram. Hoje eu tenho uma pasta trancada com chave onde guardo todos os meus documentos originais. Tenho cópias autenticadas em outro lugar seguro. Mudei todas as minhas senhas, coloquei autenticação em 2 etapas em tudo. Pode parecer exagero, mas depois do que passei, não é. A paranoia virou precaução. E sabe o que é mais louco? Descobri depois que um dos criminosos do grupo morava a 3 quarteirões da casa dos meus pais. 3 quarteirões. A gente provavelmente cruzou na rua várias vezes. Ele sabia quem eu era, e eu não fazia ideia de que ele existia. Isso me assombra até hoje. Pensar que alguém estava lá, vivendo uma vida normal, enquanto usava meu nome para cometer crimes, enquanto construía um império de fraudes usando minha identidade e a identidade de outras 20 pessoas. Durante o julgamento, tive a opção de ir e ver os criminosos pessoalmente. Dr. Henrique me perguntou se eu queria. Pensei bastante sobre isso. Parte de mim queria olhar na cara deles e perguntar por que escolheram eu, o que eu fiz para merecer isso. Mas no final decidi que não. Não queria dar a eles o prazer de me verem. Não queria que vissem o quanto eles tinham me machucado. Então não fui. Eles foram condenados. Cada um pegou entre 6 e 8 anos de prisão. Parece muito, mas quando você pensa que destruíram a vida de mais de 20 pessoas, não parece suficiente. A terapia me ajudou a entender que eu precisava deixar a raiva ir embora. Que guardar esse ódio só ia continuar me machucando. E que os anos que eu perdi, eu não ia recuperar ficando com raiva. Então hoje eu foco no que eu tenho. Foco em reconstruir. Foco em seguir em frente. Mas nunca vou esquecer. E sempre que vejo uma notícia sobre roubo de identidade, meu coração aperta, porque sei exatamente o que aquela pessoa está passando. Sei o desespero, a impotência, a sensação de que você está gritando e ninguém está ouvindo. Por isso decidi contar essa história. Porque se pelo menos uma pessoa que está assistindo isso tomar cuidado com seus documentos, já valeu a pena. Se uma pessoa evitar passar pelo que eu passei, já fez diferença. Proteja seus dados, monitore seu CPF e se acontecer com você, não desista. É difícil, é longo, é cansativo, mas não desista, porque sua identidade é sua e você merece tê-la de volta. Meu nome é Rafael. E essa foi a história de como meu nome foi usado para comprar uma casa que eu nunca entrei. Uma casa que quase destruiu minha vida, mas que no final não conseguiu me derrotar completamente. Fica a dica: nunca subestime o valor da sua identidade. Se inscreve no canal para mais histórias.